Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Hoje vai ser um programa que nós vamos aprender muito com Deus. Na verdade, esse é o tema do programa de hoje. Como é que nós aprendemos com Deus? Se a gente pegar na Bíblia, a gente vê Deus ensinando o seu povo e seus filhos de maneiras diversas, em momentos diferentes. Às vezes ele faz de um jeito, às vezes aparece a mesma situação e ele trata de outro jeito. Nós vamos tentar entender como é que Deus ensina os seus filhos hoje. Tem muita coisa que acontece com a gente e às vezes a gente fala assim: Satanás se levantou contra a minha vida, que são coisas naturais, a gente planta e a gente colhe. Outras coisas é Deus que às vezes fecha uma porta porque ele não quer que a gente entre, quer ensinar um caminho diferente, a gente fala que é Satanás. Às vezes é Satanás e é Deus. Hoje, de fato, é muito difícil a gente identificar o que é o ensinamento de Deus, o que vem de Deus, o que não vem de Deus, o que eu estou colhendo porque eu plantei e por aí vai. Nós vamos debater um pouco sobre isso. Vamos, claro, analisar o Antigo e o Novo Testamento e ver como Deus trabalhava durante todo esse tempo, toda a história do homem e como ele ensinava as lições que ele queria passar para os seus filhos. Para falar um pouco sobre os ensinamentos de Deus e como nós aprendemos com ele, recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Pão da Vida, na Barra da Tijuca, pastor José Carlos Guimarães. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. André, muito obrigado por estar aqui com essa mesa seleta, amigos que eu já não vejo há bastante tempo, pastor Adilson, e fazendo amigos aqui também, né? Esse programa é interessante porque nós fazemos novos amigos a cada dia. Espero que nós possamos passar algo de Deus para aqueles que nos assistem na tarde desse dia, né? Seja bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor da comunidade Batista Atos 29, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, pastor Davidson Bahia. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Para mim é um prazer estar aqui sempre aí com vocês. Sou membro fundador dessa casa. André, eu só queria começar mandando um abraço, que no final eu sei que eu vou esquecer. O pessoal lá da igreja, da Atos 29, que agora a gente está no novo endereço, na rua São Basílio, 42. E eu quero mandar um grande abraço também pro pessoal de Itaguaí. É um pessoal que está muito ligado aqui. Eu tenho pregado muito em Itaguaí. Todo lugar que eu prego em Itaguaí, manda um abraço pro André. Maravilha. E tal. Então... Você sabe que toda vez que você vem aqui, o pessoal depois manda um e-mail e fala: olha, eu fui na Bíblia e não tem Atos 29. Acaba no 28. Mas a intenção é essa. Mas a intenção é essa. Atos 29 não existe esse livro. É isso, você está escrevendo o próximo. Com certeza, a intenção é essa. Não só eu. A própria Edmeia Williams também, no Morro Dona uma Marta, boa sacada, né? A Edmeia Williams também tem esse projeto, que é o Atos 29. É da gente continuar escrevendo a história da Igreja de Jesus aqui na Terra. Amém. Por isso que somos o 29. É o livro apócrifo, e as nossas... E as nossas congregações vão ser o Atos 30, Atos 31, Atos 31 na Barra, Atos 30 em Campinho e por aí vai. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor da primeira Igreja Batista Jardim Terra Firme, o pastor Adilson Batista. Pastor, bem-vindo ao Antenados. É um prazer estar aqui novamente, André. Quero deixar ao vivo aqui os meus parabéns atrasados para você. Obrigado, né? obrigado. Que Deus continue abençoando. Parabéns duas vezes, não só pela sua idade, mas também pela paternidade, né? Uma coisa muito linda na sua vida, que Deus abençoe você. Eu só queria deixar claro aqui que eu quero deixar um abraço para o meu pastor presidente, pastor Pedro Rodrigues Santos, que está aqui do lado, né, assistindo esse programa. É uma honra, eu sou pastor auxiliar, um colegiado na igreja, e é uma honra estar aqui mais uma vez, revendo o pastor José Carlos Guimarães, um grande amigo de longa data, e conhecendo, né, o pastor Márcio e o pastor Davidson. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bem-vindo, pastor Adilson. Também recebo ele que é teólogo e pastor do Ministério Apostólico Graça e Vida, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Também é formado em psicanálise, pastor Márcio Rogério. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, é uma honra poder estar voltando a esse programa, esse local, e eu creio que Deus vai falar conosco, né? Como o tema diz, Deus fala como? Quem que Deus vai falar conosco? Que hoje eu estou conhecendo ilustres pastores lá de Campo Grande, daquela área, e com o nosso amado pastor Guimarães, que a gente muito ouve na melodia. Que Deus abençoe, vai ser uma bênção a gente estar aqui. Seja bem-vindo, pastor. Você já pode participar conosco durante o programa. Na sua tela vão aparecer os contatos para você interagir conosco, fazer uma pergunta, tirar um questionamento e uma curiosidade que você tem sobre esse tema. Pastores, eu não sei se talvez, enfim, eu sou da Assembleia de Deus, eu gosto de reteté, de Pentecostes e tudo mais, e a gente gosta de, quando a pregação fala de deserto, né? A gente, eu estou no deserto, amém, glória a Deus, aleluia. Mas existe, de fato, um jargão, talvez, na igreja evangélica,
talvez seja até a verdade isso, né? Que nós falamos que a escola de Deus é o deserto, ponto. Não é a bonança, é o deserto. Isso implica que um homem, um humano, só aprende de verdade quando ele apanha, quando ele está na pindaíba, quando ele está na pior, quando está ruim. Como é que vocês encaram essa visão de a escola, já que estamos falando sobre aprender com Deus e como Ele ensina, e aí eu falo, a escola de Deus é o deserto. Eu estou limitando um pouco Deus, mas vocês acreditam que, de fato, todo grande homem de Deus teve que passar por um vale complicado para ser fortificado. Como é que vocês entendem essa colocação que a escola de Deus é o deserto? Porque a implicação disso é que a gente só aprende apanhando, pastor Zé Guimarães. É por aí... Olha, a Bíblia diz que nós sofremos por uma consequência dos nossos próprios erros. E ela vai ser bem clara dizer que do que nós nos queixamos, se não for dos nossos próprios pecados. E a grande verdade é que a desobediência a Deus leva-nos a passar por desertos. Porque se nós fôssemos obedientes a Deus, nós íamos aprender de uma forma mais tranquila, mais categórica, né? Mais na conversa. Mas o homem... passar pela recuperação, né? Fazia a prova, tirava 10 e passava para o próximo ano. Mas o homem ele não ouve a voz de Deus. E aí, às vezes, trilha por caminhos que Deus não preparou. E a reação disso é, muitas das vezes, você aprender no deserto. Agora, é claro que o deserto também é uma grande escola, porque é no deserto que você, às vezes, é forjado caráter, postura, ética. E aí você aprende, mas é uma maneira difícil de aprender, porque quem quer passar por deserto? Ninguém quer passar por deserto. Eu não quero. Essa questão de deserto, a gente tem que associar a caminhada de Israel, os 40 anos. E se nós pegarmos, nunca foi a vontade de Deus os 40 anos. Nunca teve na vontade de Deus os 40 anos de deserto. 40 anos foi consequência da falta de fé, da falta de aliança, da dúvida daquilo que Deus fez. E quantos de nós não vamos para o deserto por consequência de outros? Josué e Caleb foram para o deserto porque eram os únicos dois que não deveriam entrar no deserto. E foram para o deserto porque a nação levou ele para o deserto. Isso é forte. Então, às vezes, entramos no deserto por consequências de terceiros, que foi o caso de Josué e Caleb. Passaram no deserto, aprenderam o que tiveram que aprender e conquistaram a sua terra, cada um, os dois. A demais geração morreu lá. E aí eu vou lembrar de uma palavra que eu estava começando a minha vida evangélica, fui para o seminário, conversando com o pastor, e ele tocava nesse assunto de uma outra abordagem. Nós aprendemos com os nossos erros. Aí eu virei para ele e falei assim, pastor, eu costumo aprender com os erros dos outros. Eu leio a Bíblia e confronto a atitude da pessoa. Se aquela atitude que ela toma está em discordância com a Bíblia, eu não faço, eu faço o que a Bíblia diz. E ele virou para mim, eu era muito novo, eu estava começando minha vida evangélica, seminário. Ele falou, pastor, isso é uma atitude sábia quando você aprende com os erros dos outros. Mas não tem jeito, ninguém é tão maduro para não errar nunca. E na hora que da tua imaturidade você vai errar e esse erro vai gerar consequências. E essas consequências você tem que ter entendimento para crescer com esses erros, que acaba sendo os nossos desertos, que são frutos, muitas das vezes, para alguns de nós, da nossa imaturidade, não da nossa desobediência, que não deixa de desassociar, porque às vezes a desobediência também é fruto da maturidade. E aí... Agora, professor Márcio, foi muito bem colocado. De vez em quando eu gosto eu acho que essa questão... Caleb, não, né? de Josué e Caleb, mas a questão também de aprender com o erro dos outros. Isso é um grande ensinamento. Na verdade, a Bíblia, se ela está cheia de relatos históricos, falando sobre a vida, às vezes até muito detalhada, é Deus meio que botando na nossa cara, olha, aprende com o erro desse cara aqui, aprende com o erro desse personagem, desse rei, desse servo aqui, porque aí está, talvez, e a Bíblia também fala muito sobre sabedoria. Não fala tanto de inteligência, mas fala de sabedoria. E aí está a grande diferença. Inteligência, uma pessoa inteligente é aquela que erra e da próxima vez ela faz diferente. Porque eu aprendi com o meu erro. E pisei ali, doeu o meu pé, não vou pisar de novo. Eu sou um cara inteligente. Agora, o que é o cara sábio? Eu não vou pisar ali, porque eu vi ele pisando e dói. Então, eu não vou mais pisar. É aprender com o erro dos outros. Então, ser inteligente é bom? Mas melhor é ser sábio, porque você não precisa cometer o erro. Agora, ninguém é maduro bastante para também saber tudo, né? André... Agora, se você puder ler a Bíblia e aprender com aquelas pessoas e como Deus trabalha, meu irmão, muito deserto a gente foge. Eu entendo, você começou essa palavra de deserto, eu achei muito interessante.
Eu não sei aqui os... É bem evangeliquez isso, né? Muito. Tô no deserto. É verdade. E a gente que começa, por exemplo, tem um trabalho Mas eu usei a palavra pindaíba, que é o que o pessoal usa no coloquial, no dia a dia. Por exemplo, na faculdade mesmo você vai falar alguma coisa que eu... Opa, peraí, isso daqui não é daqui. Eles não sabem o que é varão, o que é varoa. Vou orar por um varão, o que é varão, né? Mas voltando ao deserto, é até bom você que está vendo a gente, tem gente também que não quer sair do deserto. Eita. Que acha que está aprendendo de Deus, não quer sair, quer aprender de quer Deus. Fazer pós, doutorado, mestrado, tá em Harvard. É só escola, tá, gente? Não fica lá, não. Tá em Harvard do deserto. Por pregar muito, mas é verdade. Por pregar muito por aí, você tá me vendo, posso já ter ido até na tua igreja. Bota aí eu não tenho Facebook não, mas põe hashtag Harvard do deserto. E por aí vai. Eu não falei línguas não, tá, gente? E prego, e às vezes eu vou na mesma igreja, e no final do culto, você deve saber que eu tô falando contigo, né? Você vem, me procura e fala assim, pastor, tô no deserto. Mas, meu Deus, nunca sai do deserto. Se bater nas costas, tem poeira ainda desse deserto, que nunca acaba. O pastor, ele trouxe na minha mente, agora falando no início do ministério, eu lembro, a minha esposa é linda, é uma bênção na minha vida, vindo até para cá. A gente sempre estuda um pouco o tema antes de eu ouvir. Eu estava fazendo um retorno aqui agora, ela me mandou uma mensagem falando sobre o tema e contando algumas coisas do que é o ensinamento de Deus. E eu até me emocionei que ela lembrou de algumas coisas que Deus tem ensinado para a gente nesses quase 7 anos de casado. E eu lembrei, pastor, que no meu início do ministério, eu, feio pra caramba, que nem a mãe da necessidade, esposa linda, uma bênção que Deus me deu, fui pregar numa igreja, o pastor foi me buscar, e na ida o cara foi falando mal de ministério. Ele é pastor. Olha, no ministério tu vai passar pelo deserto. Ainda catucava minha esposa, que na época era menor. Tu vai aguentar um negócio desse? Tu vai ter que aprender muito, que não sei o quê. Eu olhei para ela e falei, Luan... Uma apologia à miséria, ao deserto. A dor, a sofrimento. E foi como o pastor falou, se eu seguir o que está na palavra, eu aprendo com o outro, cara. E eu falava, Luan, tampa os ouvidos, você é filha de pastor, sobrinha de pastor, você sabe como é que é, comigo vai ser a mil maravilha, não me larga não, que uma linda igual essa eu não encontro nunca mais, entendeu? Então tem gente que é assim, tá com essa redoma e não sai, estou sofrendo, estou isso, estou aquilo outro. E eu acho que o deserto pode ser até uma faculdade, uma escola, mas é só passagem. Tem gente que quer construir uma casa no deserto. Mas aí quer viver também no Deixa eu deserto. levantar uma problemática, e aí o pastor o senhor pode também debater sobre isso. Eu vejo um pouco de algo cultural dos evangélicos, principalmente no Brasil, sobre essa questão de exaltação daquilo que nós não temos. Deixa eu voltar um pouco na história. Sou novo, jovem, mas conheço um pouco da história, principalmente da minha igreja. No início, talvez, da igreja, pelo menos a pentecostal no Brasil, tudo que ela não tinha acessibilidade a alguma coisa, aquilo era demonizado e era tido como errado. Portanto, crescemos, a Igreja Assembleia de Deus, da qual eu faço parte, cresceu entre pessoas humildes, que não tinham muitas posses. Então, em algum momento da história, fala assim, quem tem muito é pecado e não pode. Ela não tinha dinheiro para comprar uma televisão. A televisão é do diabo. Tudo que ela não era boa, não tinha acessibilidade, a gente demonizava e começava a cultuar o nosso desertinho. Também aqui. Tanto que hoje, eu até brinco, mas assim, um pregador vai numa igreja e fala, Deus é bom e ajuda os seus filhos e os prospera. O pessoal, amém, amém. E Deus está ensinando que está no deserto. Amém. Assim, poxa, assim, eu estou no deserto. Então é bom ouvir que o deserto é a escola de Deus, porque, poxa, então estou na escola de Deus. Eu não estou colhendo nada que eu plantei de errado. Mas a gente acabou de falar, olha, pode até ser o caminho de Deus em algumas situações, mas na maioria das vezes, deserto é sinônimo de não seguir o ensinamento de Deus. Não que você esteja em pecado, mas em algum momento a tua bússola não foi Deus, a tua bússola foi os teus pensamentos, como foi o povo judeu. Qual é a bússola? Quem é que vai seguir a gente para a Terra Prometida? É Deus ou as nossas vontades? Foram as vontades que ficaram 40 anos. Pessoal, vamos para um rápido intervalo, que estourou tudo, ainda mais eu falando demais aqui, vou parar. Eu sou só o condutor, não o entrevistado. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil. Estamos falando sobre como nós aprendemos com Deus e como Deus
geralmente ensina os seus filhos? Existem muitas maneiras, a Bíblia é cheia delas, a gente está tentando pontuar algumas aqui e entender também nos dias de hoje. Se Deus continua, e eu acho que ele continua agindo como era no Antigo Testamento ele fazia isso e aquilo, continua até hoje, querido. Claro que de uma maneira que, como nós estamos vivendo isso, é difícil da gente entender, mas daqui a 100 anos vão olhar para trás e falar, a mão de Deus estava agindo enfim, de maneira mais globalizada, mas Deus está agindo em todos os momentos, pastor Adilson. Olha só, André, eu queria só pontuar aqui, porque o debate está muito bom, é um tema muito interessante, mas eu queria pontuar aqui o seguinte, eu acredito que quando a gente diz que o deserto é a escola de Deus, é como se a gente estivesse generalizando ou limitando um pouco a atuação de Deus. Eu prefiro acreditar que Deus é criador de todas as coisas e o deserto é parte da criação dele. Agora, o que eu queria pontuar aqui é exatamente isso. Tem muito crente hoje que está nos ouvindo em casa que ele, infelizmente, ele gosta da posição de vítima. Ele gosta de chegar na igreja e falar, pastor, como ele disse ali para o colega, né? Pastor, eu estou no deserto até hoje, porque ele gosta de ser o queridinho. Ele gosta de ser aquele famoso crente 6 horas. Porque o cara deu para 6 horas por mim lá na igreja, e ele está o tempo todo nisso. Ele está fazendo pós-graduação no negócio, porque ele gosta disso. Ele gosta de faltar à igreja, ele gosta de chegar lá no sacolão e falar assim, puxa, meu pastor ligou para mim e sentiu minha falta na igreja. Ele gosta disso, não é? Agora, o que nós precisamos entender também aqui é que muita gente no nosso meio evangélico, ele, infelizmente, ele só consegue assimilar alguma coisa quando ele está na dificuldade. O dia ele está desempregado, ele está lá na igreja, pede oração, ele vai em tudo quanto é culto de oração. Você que está nos ouvindo, não é verdade? Está em tudo quanto é culto, ele está lá. Aí, pastor, ora por mim, porque se eu arrumar um emprego, eu vou ser uma bênção nessa igreja. Se eu arrumar um carro, meu carro vai... Aí, domingo à noite, vai para a praia e não vem para o culto. É verdade. Ele coloca assim, se Deus me der um carro, eu vou colocar atrás assim, a serviço do Rei Jesus. Eita, e aí, no dia que Deus abre porta, dá um emprego, não é você que está me ouvindo, não é verdade? O dia que Deus dá o emprego, que dá o carro, sabe o que o camarada faz? Sabe o que ele faz? Você, ovelha lá da igreja do pastor Zé Carlos, porque é na Barra, sabe como é que é? Eu não posso mais ficar naquela comunidade carente lá de Campo Grande. Não, eu vou para a igreja da Barra, porque agora eu ganho 5 mil reais por mês. E, infelizmente, quando estava na prova, ele estava lá. Não é? Então, como é que a gente aprende? Como é que a gente aprende com Deus? Não é? Esse é o tema. Então, nós aprendemos como? Através não só da palavra, como através da oração e através de um coração tremendamente atento às coisas que Deus faz. Não é? Se você olhar, né, você estava começando aqui falando sobre o passado do Velho Testamento, Moisés estava lá no Egito, a melhor cultura da época. Mas era o quê? Arrogante, era sangue quente, era atrevido, matou o camarada lá, escondeu na areia. E aí, como é que Deus teve que trabalhar na vida dele? Teve que levá-lo para o deserto para quebrantá-lo. Porque se não fosse no deserto, quem seria Moisés? E aí, depois de passar pelo deserto, aí ele volta um homem de coração manso, um homem diferente, porque foi modelado... Eu entendo. Essa palavra, como disse assim, o deserto é a escola de Deus. O deserto é um chavão nosso. Com certeza. A gente usa essa palavra como no nosso meio, que de repente um ouvinte que está nos ouvindo hoje, que não é crente, não está entendendo nada que nós estamos falando. Deserto, como é que é isso? Por necessidade. Estamos passando por Quem está necessidade. vendo, a gente vai entender que deserto é o Rio de E Janeiro. é isso, esse calor horroroso. Estou vivendo há 10 anos no Santa deserto. Cruz está batendo das Santa mais Cruz altas. está ganhando Bangu. Então, está rolando imagens falando em reais Bangu. Quando nós precisamos olhar para a Bíblia e dizer o seguinte, quando Deus criou o homem, ele não deu deserto, ele deu Éden. Eita. Quando ele criou o homem, ele deu paraíso. Ele não deu deserto nunca. Nenhum. Não estava no plano de Deus criar verdade, deserto para a vida de ninguém. Consequências, os frutos do deserto, ou vamos botar uma palavra para todo mundo entender, as dificuldades que passamos para aprender na vida são consequências do nosso pecado, do desvio das nossas escolhas, do né? princípio. Verdade. Esse princípio básico seria o princípio da obediência, concordando ou não. Perfeito. Porque obedecer concordando é fácil. A gente só mostra que é obediente quando discordo de alguma coisa. Isso. Aí eu mostro que eu sou obediente. Porque se você fala e eu Eita. concordo, é fácil de obedecer. Quando eu discordo, que eu tenho que mostrar que eu sou obediente.
Aí é Verdade. fácil. Aí é uma eu questão de submissão, Aí é né? questão de submissão, você entender. Verdade. Então, nem tudo que a palavra diz eu concordo, mas sou obediente a ela e viu. Porque ninguém diz que amar inimigo é bom, mas eu tenho que amar porque a Bíblia manda. Então, acabou, eu não concordo, mas vou amar. É isso aí. Entendeu? Então, É isso foi aí. embora. Então, Deus criou o Éden. Então, Evangelho, boas novas. Veio Jesus, o último Adão, morre por nós para restaurar todas as coisas. O Evangelho das boas novas chega para mim. E a minha caminhada de santidade, de busca, de consagração, de maturidade, de entendimento, vai proporcionar uma vida evangélica de progressividade para perto dele e de melhora consequente em todas as áreas da minha vida. Todas as áreas, todas, porque se ele entrou na minha vida, tudo tem que melhorar a partir do momento do evangelho, das boas novas do reino. Saúde, tudo tem que melhorar, porque a gente vai descobrir que, pastor, mas a doença, aí vem outras vertentes, a doença não dá imposto, dá em gente. Não quero entrar nesse método, vai dar outro debate. Mas eu quero dizer para você Porque tem questões naturais. Hoje em dia, então, o cara bebe eu muito quero dizer pra refrigerante, você fica que doente, tem o nada a ver com relacionamento pecado. tem que mudar, o casamento tem que melhorar, a vida financeira tem que... Não é vida financeira, porque você vai entender que você não vai gastar o dinheiro com aquilo que não é pão, você vai começar a gastar o dinheiro no reino, você vai aprender a investir no reino, e Deus automaticamente, como teu pai, vai te prosperar. Então você começa a sair dos desertos, o retorno é paraíso, porque a palavra para aquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, se as boas novas chegou para aquele homem e ele foi para o paraíso, quando as boas novas chegam para mim, Amém. é melhorar a minha vida em todas as áreas. Porém, volta a minha palavra inicial, existe a minha imaturidade. Que em algum momento da minha história eu quero andar sozinho, acho que eu não preciso consultar Deus nisso, que eu já estou... Ou, às vezes, a minha axologia de maturidade me leva à minha imaturidade. Agora- Ou seja, achando que eu posso fazer algumas coisas sem consultar a sua palavra, achando que agora eu já sou maduro o suficiente para fazer. Mas aí, Agora, pastor, pastor, olha só, desculpa interromper, olha só, só queria, eu estou acompanhando sua linha de raciocínio, eu só queria me permitir, olha só, se a gente for muito nessa linha, mergulhar a fundo, nós vamos cair num outro campo, que não é nem o nosso debate, mas vamos cair na teologia da prosperidade, que diz que não tem nada a Deus ver. criou o paraíso e se eu estou fiel com Ele, tudo Não é vai essa dar a questão, certo, não. 100% de tudo vai dar certo. Não. Eu só queria lembrar que, muitas das vezes, Deus permite. Jesus veio aqui e falou, no mundo tereis aflições. Então, muitas das vezes, o André, eu, cada um de nós aqui, pode passar, sim, por momentos temporários de provação, onde Deus vai trabalhar o nosso caráter, a nossa personalidade. Agora, é claro que, mas aí que eu quero na dizer, maioria das vezes... na minha construção da minha Isso. maturidade, Deus- eu vou sendo Deus tratado trabalha. até Não é chegar isso? à medida e a estatura do varão perfeito. É isso que a Bíblia diz para Agora, nós. é claro no sentido que- espiritual, agora no nós- sentido de construção de vida. É né? interessante. É isso, pastor. Nós somos unânimes aqui em concordar com uma coisa só. O deserto é fruto das nossas escolhas. É interessante também que o mundo que nós vivemos hoje é aos desertos naturais da vida, Isso que eu queria falar. ao sufoco da vida, até relacionado a esse versículo ao qual Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, está relacionado ao mundo decaído. Né? Perdemos a visão do Consequência do Éden pecado, e a né? consequência do pecado entra nessa história. Então, o que acontece? As aflições naturais iremos passar, como, por exemplo, desemprego, doenças. É um deserto. É um deserto da vida. Agora, é claro que Deus nos ensina nesses momentos também. Esses momentos, para Deus, eles são preciosos porque, por nós não ouvirmos, às vezes, o que a palavra de Deus nos diz, nós vamos aprender nos momentos difíceis da vida. É verdade. Se fosse uma Pastor, agulhada, Entendeu? ela nos É chama intere- atenção. Agora, não que estímulo. Deus nos levou para aquele quadro, ao processo natural relacionado à queda do homem. Não tem jeito. Isso é Não verdade. não tem jeito. Pastor, dentro disso que o senhor está falando, pensando numa língua crentez, de deserto, sendo escola, faculdade ou o que for, eu acho que essa faculdade, essa escola pode ser de várias formas. Com certeza. Entendeu? Porque quem foi Jesus? Foi tudo. E ele passou por onde? Pelo deserto. Ele também teve seu momento de deserto. Foi por causa da desobediência? Não foi. Mas foi como você falou. Hoje eu estou aqui bem, tenho meu emprego, tenho meu salário. Amanhã eu posso passar por um deserto. Tem um livro, André, muito bom, da Junta de Missões Nacionais, chamando Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, da Convenção Batista. E eu já estudei na IBD, na nossa igreja, a gente vai começar um novo período de escola dominical com esse livro, e ele fala sobre isso, sobre várias formas de Deus ensinar ou falar conosco. Foi como o pastor falou. Pode falar na Bíblia, aí tem uma última forma que Deus pode falar,
que é através das adversidades, das circunstâncias. Aí eu falei para a igreja, infelizmente, essa última aqui é que está em primeiro lugar. Porque Jesus, ele não escolheu errado, mas ele passou olha por só, um quando deserto também. quando eu olho você Entendeu? falando isso assim, a gente inverteu os valores. Eu acho que os desertos naturais, não temos como fugir dele, porque é a construção da nossa maturidade, do nosso caráter, da nossa personalidade. Como você falou, estou empregado hoje, amanhã estou desempregado. Isso é um deserto que eu vou aprender. Consequência dos erros do pecado, porque nunca esteve no projeto de Deus desemprego. Concorda comigo? Teve trabalho. Exatamente, Mas é o verdade. pecado veio, vem as aflições. Eu quero dizer o seguinte, na construção, porque se eu disser quem era Márcio, quando me converteu, com 27 anos, eu estiver no mesmo lugar, como a gente falou aqui, que gosta dessas escolas, que eu me converti, que evangelho entrou na minha vida? Eu estou no deserto. Então, andando é em isso que eu círculo, quero dizer né? para você, nessa construção de vida, nesses desertos que eu vou construindo, porque a entrada do evangelho na minha vida vai melhorando. Hoje eu faço 51 anos, daqui um dia. E eu sei claramente que a minha vida hoje é muito melhor, porque o evangelho entrou em mim, me ensinou, eu fui obedecendo, fui criando. Não é uma teologia de prosperidade, é uma construção de vida diante daquilo que a Bíblia de melhora. Até Senão, porque a gente também- entra nessa rotatividade, que é melhor deserto. Aí tu conhece Pastor, gente de 20 anos sofrendo. Não até sai do porque deserto. também Igual cachorro O correndo atrás do deserto, rabo. ele é isso aí. temporário. Ele é temporário. É o que eu falei, é ele não passagem, dura. é A tempestade passagem. não dura o É tempo verdade, todo. é A verdade. tempestade vai passar. E O pode sol sempre virar volta a brilhar, jargão, né? pastor, Verdade. de escola. Eu terminei minha faculdade agora de psicologia. Mês que vem é minha formatura. Eu fiz 5 anos direitinho, psicologia, eu e minha esposa estudando junto e tal. Mas se eu repetisse uma matéria, eu ia ficar mais um tempo. Se eu dormisse mais e não fosse para a escola, eu ia ser reprovado. Então, quando você faz essa comparação de escola, o deserto e essa escola, pode parecer com isso, porque a gente poderia sair até mais rápido ou passar, mas tem gente que não, deixa eu puxar logo minha lona aqui, não, tá bom, vou puxar minha cama para cá e acaba ficando. E ao invés, eu até brinco quando eu falo para jovens aí, ao invés de tirar 10 no final do ano, tira 4 e fica reprovado. E eu entendo o que você está falando. Acho que Deus chamou a gente para a gente tirar 10. A palavra de Deus também nos lembra, lá no livro de Isaías, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito, correto? verdade. E aí, então, lá eu estava falando, não que essa é uma teologia da prosperidade, é um caminho que, se a gente não botar um limite nele, a gente vai acabar chegando lá. Mas na verdade, Não é. E olha que o só, pastor Rogério, de certo modo, falou também, não vamos vencer tudo, mas Verdade. mesmo quando perdemos, se a gente não melhorar, Não, tem alguma com coisa certeza. errada. A gente tem que aprender com as nossas derrotas. E por que o povo de Israel... Aprender com derrota Não, é não. melhora. É melhora. Vamos ser que ele tivesse tirado uma nota ruim e tivesse tirado... Ele foi estudar mais. Vou estudar mais para melhorar. Porque- Vai melhorar. Não, Para e chegar aí- ao teu objetivo. Qual é o teu objetivo? E é interessante, André, que na minha faculdade mesmo, quando eu tive uma situação muito difícil financeira e eu não pude ir, uma professora me desafiou. E ela falou assim, David, se eu fosse você, eu largava a faculdade. E na nossa vida é assim, a gente vai ter Você teve que ser desafios na nossa confrontado, vida que vão confrontado, confrontar você verdade. para o seu ministério. Você larga a sua esposa, deixa esses seus filhos aí. E a gente tem que dar a volta por cima e de lembrar que nós somos mais que vencedores. É Não, nessa hora que eu tenho que aí mostrar que eu me tenho que faz passar na lembrar a prova. questão do povo de Israel no deserto. Por que eles ficaram 40 anos lá, num local que, se eles fossem andando a pé em linha reta, não gastariam 4 meses? Mas por quê? Enquanto eles não aprenderam com a confrontação, enquanto eles não aprenderam, Deus permitiu que aquilo se perpetuasse. É interessante, Então pastor, precisamos porque quando a aprender palavra também. fala que nós Perfeito, não somos perfeito. dos que retrocedem, Verdade. aí é bonito eu bater no ombro do André e falar isso. Mas quando acontece comigo? É verdade. Ah, não, eu vou desistir, porque desistir sempre é mais fácil. É mais fácil. Vamos para é rápido verdade. intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Eu vou querer abordar um pouco ainda a história do povo judeu no deserto, mas é interessante. Ficou um pouco Ah, quieto, não, André. não, mas é porque o negócio tá bom, não vou interferir, mas foi interessante porque eu tenho um internado perguntando aqui, André, vocês estão falando aqui, fiz pesquisa na internet e vi, enfim, o povo alguns, e aí tem que entender também como as pessoas interpretam a historicidade bíblica do povo judeu e tal. Uns falavam que era para passar 40 dias, outro era 4 dias ou 4 meses, enfim, passaram 40 anos, quando era para ser talvez 40 dias, bem menos. Em algumas situações, ele fala, em algumas situações, Deus ensinou povos ou nações, segundo ele aqui fala, matando, tirando vida, de outras vezes abençoando. E ele fala assim, como é que pode, às vezes, Deus ser tão cruel com algumas pessoas para poder ensinar
uma lição. Foi interessante, talvez eu vou pegar aqui a fala do pastor José Carlos no começo, de que se queixa o homem ensinando as suas próprias iniquidades. A gente quer queixar, Deus está sendo muito cruel, meu irmão, já era pra gente ter morrido há muito tempo. Se a gente está vivendo, já é bênção. Mas a gente vai falar um pouco de como Deus atua, porque às vezes, de fato, ele para ele ensinar a mesma lição para duas pessoas diferentes, meu irmão, um tem que ser humilhado no último e outro às vezes até abençoado, e para aprender a mesma lição. Por quê? Deus conhece todas as coisas e Ele é soberano. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já. Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na geral para todo o Brasil. Estamos falando sobre como Deus ensina o homem, como aprendemos. Às vezes é duro, de fato é, às vezes está no deserto, às vezes a gente até gosta do deserto, como estava falando, porque o pastor sempre prega, menciona, dá glória a Deus, aleluia. Mas foi muito claro que, na maioria das vezes, o deserto é a nossa própria escolha. Necessariamente o deserto é um sinal de pecado? Não, não é. Foi bem mencionado, Jesus passou pelo deserto e nunca pecou. Mas o interessante é que quando Jesus foi para o deserto, e aí não sei se eu vou levantar também debates aqui, mas ele não foi necessariamente para aprender, mas foi para ensinar Satanás. Porque foi Satanás que levou ele para ali. Tá bom, quer me levar para o deserto? Eu vou para o deserto. Levou ele para cima do monte, te joga daqui. Só quem aprendeu ali foi Satanás. Então, às vezes, também você está no deserto para ensinar Satanás, que quer te derrubar, quem é o teu Deus. Então, é muito interessante a gente ensinar isso também. Às vezes é Satanás que te leva para o deserto, não é Deus não. E tu tem que dar uma lição para ele, ou tu vai levar uma lição dele. Escolhe qual lado você vai querer. Deixa eu voltar para a pergunta do último bloco. As pessoas às vezes leem de fato, Deus jogava mesmo, queimava cidades, que quando era guerra, como o carioca fala um pouco, né, passava às vezes o rodo, as pessoas acham, interpretam de alguma maneira as atitudes de Deus para ensinar nações muito cruéis, às vezes, né? Ele permitia que as pessoas morressem, enfim, catástrofes, a praga do próprio Egito. Como é que vocês encaram isso? Porque Deus era muito cruel. Cruel era o homem, né? Às vezes Deus que... Mas como é que vocês entendem essa questão de Deus era cruel, às vezes usava de crueldade para ensinar pessoas? Quem quer falar? Isso aí é forte. Olha Isso só. é duro. Olha só. Pode se retirar. No intervalo a gente falou, crueldade primeiro é uma percepção humana. Agora, a primeira Vamos coisa começar que a gente teria que pontuar aqui é que a mente de Deus é diferente da nossa. Perfeito. A ótica de Deus é diferente, absurdamente diferente. Então, aquilo, por exemplo, nós olhamos a morte de um jeito catastrófico, o fim de tudo. Para Deus não é. Então, um outro aspecto humano é que nós olhamos, assim, eu costumo dizer o seguinte, nós enxergamos como motoristas até a próxima curva. Apenas isso. Mas Deus é o GPS que olha de cima e está vendo o aqui, melhor caminho. o lá na Onde frente, está emperrado, o melhor caminho, as dificuldades do futuro. Ele está vendo o passado, o presente e o futuro. É um GPS que o mundo não conhece. Então, eu prefiro acreditar, dentro dessa temática que você traz agora nesse bloco, é que, no passado, as guerras não eram tão limitadas quanto a nossa visão humana. Deus estava ali, no plano dele, na visão dele, ele estava querendo o bem do seu povo. Então, ele estava lá. Por exemplo, ele prometeu lá atrás, vou dar a Israel a nova Canaã. Mas os cananeus, os jebuseus, moravam lá em Canaã. Então, Deus o quê? Para dar ao seu povo, ele exterminou os que estavam lá. Então, essa ótica humana de crueldade só existe na nossa mentalidade. Deus apenas estava fazendo uma limpeza, uma faxina, como se fosse uma faxina, naquela casa que ele disse, aquela casa será sua. Pastor, Canaã será deixa eu até além disso, se a gente sentido. imagina que, de fato, naquela época, uma guerra não era apenas uma questão de um exército contra o outro, um coronel, uma estratégia contra o outro, era uma questão, às vezes, mais espiritual, era o meu Deus contra o teu Deus. Com certeza. E a gente tem relatos históricos disso, de quando o povo de Deus conseguia lutar e tinha vitória e, de alguma maneira, conquistavam o território, as pessoas que antes moravam ali aceitavam esse Deus, porque falavam, bem, o Deus dele ganhou do nosso, o Deus dele é era maior. Uma questão de conversão. Então, meu irmão, guerra era evangelismo. É verdade, isso é verdade, é por aí. Não, mas assim, se você parar pra... Guerra, às vezes, era evangelismo. Porque o Deus dele ganhou do nosso Deus, então o Deus dele é forte. Então vamos com o Deus dele. Não foi assim com Elias, no Monte Carmelo? Não foi assim com Elias? A guerra naquele período
ela Não que era... você tem que fazer isso hoje. Hoje não é mais, tá? Não, hoje não é mais. Nada de é o tempo da jihad, graça, nada claro. disso. Mas enfim. Cuidado que o pessoal isso hoje, é- ultimamente, tá botando tudo assim. É a Não, agora estamos percepção no período da daquela graça, é época. diferente. A guerra naquele período ela era extremamente espiritual. Era mesmo. Nós vivemos guerras hoje. Nós vivemos grandes guerras, né, contra nós mesmos, porque o apóstolo Paulo vai dizer que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Mas o mal que ele não queria fazer, ele fazia. E acabava fazendo. E aí você vê que há uma guerra interior. Há uma guerra entre nós mesmos, buscando aquilo que é de Deus, e a carne buscando aquilo que não é de Deus. Então, eu vejo naquele período também povos que dominavam, mas também que não serviam ao Deus vivo, Perfeito. ao único Deus. Então, você vai ver que essa guerra é mais uma guerra voltada à espiritualidade do que uma guerra propriamente dita de um homem não gostar do outro homem. E na verdade, quando Deus permitia que essas guerras ocorressem, era para a destruição, sim, daqueles povos, porque eles não serviam a Deus e nem tampouco temiam a Deus. Então, na verdade, o próprio Deus não queria que o povo se misturasse, o povo de Israel se misturasse e aprendesse costumes que não eram da parte de Deus. Então, você vê que o conflito para se manter de pé na visão de um Deus único e verdadeiro. Essa questão de crueldade, olhando, desculpe, cortando o irmão, vamos trazer um pouquinho para nós hoje, porque, falando da graça, a gente vai começar a ter conflitos aqui, porque tem uma linha teológica que diz assim, Deus não pune mais o seu povo. O que é crueldade? Vamos pegar aqui um exemplo do dia a dia. Pegar aqui você está com teu filho no carro, dando todo o conforto que você pode dar a partir de pai. Aí uma criança bate no carro necessitada, que não conhece Deus, tu bota ele no carro? Não. Por quê? Tu é cruel? né? Tu é mau? Tu é ruim? Eita. Tu não gosta daquela criança? Depende da perspectiva, né? Então, Do ponto depende de da vista. perspectiva que você está vendo a coisa, da situação. Então, quando Deus está tratando, Ele está tratando com o filho dele. E Ele quer proteger o filho dele. Se chegar 2 ou 3, tu já arranca com o carro, porque, na verdade, tu está protegendo o teu filho. A tua integridade, tu não sabe quem... Tudo bem, vai entrar outro debate, até debatemos aqui, é muito preconceito. Não, mas isso é e tal, verdade, mas verdade, Quando é Deus tá verdade. tratando, Ele pune. Agora, a gente precisa entender que tem algumas coisas no mundo do espiritual, que aí vai entrar outra teologia aqui, que é a teologia Deus pune, Deus cobra. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos em 2002, a Torre Gêmea foi uma cobrança de Deus. Deus pesou a mão, tem muito isso, Deus pesou a mão. Deus sabe? ainda pesa a mão nas nações, é o mesmo Deus, não mudou. Eu só vou dizer o que a Bíblia diz. Tem hora que a medida passa. E quando essa medida passa, a mão de Deus vem, e não importa se é velho ou não, porque ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. Se eu viro o coração para ele, Ele é é o meu amor, Deus. Se eu mas viro é as também costas pra justiça, ele, né? ele é o Deus de justiça. Isso a gente não pode. Então, se a medida dos povos, os amorreus falou assim, não toca, a medida desse povo ainda não Isso. chegou. O dia que chegou, ele falou, agora vai lá e acaba com todo mundo. Tem medidas. As medidas de idolatria, as medidas... Isso é outro debate, para uma outra Deixa história, eu- mas não é crueldade. Crueldade está na nossa ótica, está na nossa maneira de zelo ver, Deus, né? da Eu guarda de Deus achei, com André, seus filhos. Porque Deus nunca mandou a gente corrigir, quando não diz corrige o teu filho, nunca mandou corrigir o filho dos outros. Corrige o seu filho. Seu filho. E filho eu me faço. A partir da cruz, que eu Isso. tenho entendimento, eu Mas me faço. deixa eu levantar. E aí, claro, também não que tenha muita concordância, porque também a gente vai entrar na questão de dispensação da graça, o tempo da lei. Mas isso, às vezes, até é uma crença minha, e eu debato, é difícil até de entender, mas eu acho o seguinte: as pessoas falam assim, olha, agora a gente está na dispensação da graça, não existe mais lei. Pelo contrário, a dispensação da graça é para quem está em Jesus Cristo. É assim que eu acredito. Quem não está em Jesus Cristo é lei. Por quê? Porque é isso que eles querem. Verdade. Eles querem ser julgados pela lei. Verdade. Então, só para a gente deixar... Porque claro. Deus tem lei. Verdade. Até hoje trabalha com a lei. A graça para quem está de Se você quer a lei você vai ter. Jesus. Se você quer ter a Fora graça, disso, a graça está disponível para Verdade. você. Deixa eu falar uma coisa Só para rapidamente, dispensar, porque a lei existe. dentro do que o Não pastor é dizer que aqui acabou. falou, que eu achei... Vamos fazer o seguinte, então vamos para um break, porque Tá. está estourando, o pessoal está até piscando a luz da câmera ali, fica doidinho. Mas depois a gente Eu volta um guardo, pouco para vou falar sobre guardar. isso, tá? É rapidinho. Vamos para um rápido intervalo, desculpa, pastor de conta. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, antenados, volta já já. Estamos de volta. Esse já é o último bloco, eu acho, do Antenados Angela. Está passando muito rápido, Que meu Deus do pena. céu. Estamos falando como nós aprendemos com Deus. E a gente aprende todo dia. Pastor Deus, Deixa eu continuar aqui dentro do que o pastor falou. Sobre essa guerra, eu achei interessante que você falou também, André, que era uma guerra, cada um com seu Deus. E ligando com o que o pastor falou, domingo eu trouxe uma mensagem para a igreja sobre discipulado, sobre fazer discípulo, que foi a ordem que Jesus deixou, né? Faça discípulo. Hoje eu estou vendo que existe ainda guerra.
mas guerra dos mesmos deuses, do mesmo Deus. Eu sou batista e vou lutar Eita, contra Jesus. você que é assembleiano. Você que é da comunidade vai lutar com ele que é batista e ele é apostólico e a gente vai cair num ringue aqui. E eu terminei a mensagem domingo dizendo uma coisa que eu quero deixar aqui hoje, quando a gente fala de guerra. A gente hoje está muito preocupado se a igreja do fulano é teologia da prosperidade, se o outro é igreja com propósito, se o outro é em célula, se o outro tem pequenos grupos. E uma pessoa um dia procurou e falou, pastor, sabia que tem maçom na igreja? Sabia que tem... A gente está preocupado com isso e não está fazendo discípulo. Deus chamou a gente, Jesus chamou a gente para fazer discípulo. Se tem alguém em pecado, deixa que o pastor vai orar, vai cuidar. A gente hoje, eu estou vendo muita gente me procurando para conversar. Ah, mas você sabia que a igreja de fulano é assim? Eu vi um vídeo no YouTube de uma cantora evangélica que ela faz sinais satânicos. Para com isso. A gente está lutando contra o povo de Deus. É como a gente estivesse aqui tirando, vamos falar como o pessoal fala, tirando demônio de alguém, só que a gente é de denominação diferente. Eu já ouvi essa ilustração. Está lá, sai demônio, sai. Depois eu te pergunto, qual é a sua denominação? Ah, assembleiano. Eu deixo o demônio lá e enfio a faca em você. E a gente esquece, né, pastor, que a própria Bíblia diz que um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Nós temos agora uma discussão, e a gente gosta de fabricar essas guerrinhas. Isso. E nós temos uma discussão com tanta gente para ganhar para Jesus. Isso. Nós temos uma discussão agora, né, no meio batista de se a gente deve ou não apoiar pastora, a ideia né? de ordenar mulheres ao É. ministério pastoral. E aí o camarada fica mandando e-mail para mim, só porque eu sou a favor. Aí fica mandando e-mail, mas, rapaz, metendo a lenha, rapaz, no Facebook. O nosso tema bonito, aqui dizendo que não é a tem questão... base bíblica. Deixa eu E trazer essa um... guerra, pastor. Tanta coisa que não tem base bíblica que a gente apoia. Deixa eu trazer essa questão do Deus fala conosco, né? Como é que Deus fala conosco usando a guerra? Quando Israel atravessou aqui, ia conquistar Jericó, Deus falou com todo mundo, só uma mulher ouviu. É verdade. Deus falou com todo mundo, só uma mulher prostituta ouviu. Porque ele veio fazendo guerra, destruindo. Quando os espias chegaram, a mulher chamou ele e falou assim, ó, nós temos ouvido os discursos que teu Deus tem feito. Quando vocês entrarem aqui, já sabemos que Deus vai destruir. Mas quando a gente entrar aqui, guarda a minha família, bota o filho de escarlate. E olha o currículo que ela tinha. Então, ela tinha um Olha o currículo ruim. currículo, Ele terrível. falou com a cidade inteira, porque o discurso dela falou assim, ó, nós temos ouvido o que o teu Deus... Só quem resolveu obedecer e buscar o Deus, aí entra a guerra. As guerras que eram evangelísticas, que Deus fazia, trouxe uma revelação. Não tinha jeito, Deus ia destronar aquilo. Mas alguém ouviu e foi guardada por posteridade, porque o nome dela entra na genealogia de Jesus. Então, quem guarda em Cristo Jesus, o símbolo é o escarlate, a vida muda. Aí volta naquele meu discurso do início. A história da família dela foi toda mudada Totalmente a partir mudada. daquele momento que ouviu Deus. De fidelidade então, essa dela. questão de crueldade, de matar, não. Deus está se fazendo revelar. Hoje ele se revelou pelos profetas, hoje se revela em Cristo. Mas não quer dizer que em Cristo, como ele disse, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Tudo bem, aí vem teologia, mas fogo consumidor para o pecador. Então tá bom. Então, para o filho nunca vai ser fogo consumidor, mas para o pecador... Mas ele é justiça. Ele vai sempre ser aquele que ele corrige a quem ele ama. Isso, Entende? E corrigir de Deus... corrigir nós é uma passamos... coisa, consumir é outra, né? Passa pela moenda, precisa aprender. Corrigir é Não uma é coisa, eu fácil. corrijo meu filho, Quem não sabe que hoje consumo tanta ele. gente está Não é passando por fácil. essa correção, Não é correção até de que A está Deus. vendo correção a é pro gente filho, também. né? Aí precisa entender que a correção é para filho. quem é filho. Consumação não é para filho. O interessante que eu quero afirmar aqui, voltar a falar nisso novamente, é que antigamente as guerras eram de deuses diferentes. E hoje muitos de nós estamos falando que servimos a Jesus, estamos guerreando contra o outro, ou às vezes até na mesma denominação. Não precisa nem ser denominação diferente. Verdade, infelizmente. Então era uma reflexão para também no final desse programa a gente pensar, quantos discípulos você tem? Quantas pessoas você está falando de Jesus? Se preocupe mais com as almas que estão aí sedentas do amor de Cristo. Olha, deixa eu levantar, eu não sei quanto tempo a gente tem para o último bloco, se pudesse mostrar. Eu vou sair um pouco da esfera, talvez espiritual, trazer um pouco mais para próximo da gente, porque também estou falando com pais e mães, eu quero falar um pouco, já que estamos falando sobre Deus ensinando os seus filhos, e nós tivemos aqui vários exemplos e de fato, é como se um pai ensinasse um filho. Aqui é uma mãe que fala o seguinte, olha, enfim, ela citou, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para quando crescer não se desviará dele. Falou assim, eu tenho 2 filhos gêmeos,
são iguais, cresceram, estudaram no mesmo colégio, mesmos amigos, mesmo ambiente, tudo igual. Um é completamente diferente do outro. Um é um doce, o outro é agressivo, um é gente boa, o outro só me dá problema, um está na igreja, o outro está no mundão. Como é que pode? A mesma situação, mesma educação, e os dois aprenderam tudo totalmente diferente. Se a gente só pudesse dar uma palavra para essa mãe, porque eu acho que de fato é uma preocupação genuína que ela tem, de muitas mães que estão ali, de poxa, o que a gente vê aí de filho de crente, né? O Jeremias foi preso, o Ezequiel não sei o que foi preso, está na cadeia, tu fala assim, é filho de crente, orou, mas por que não foi no caminho que o pai ou a mãe ensinou? O que a gente pode só falar para confortar essa a mãe? princípio, eu acho interessante a colocação dessa mãe, mas eu dou graças a Deus que Deus colocou personalidades diferentes em cada um de nós. Então, isso aí é uma obra criadora de Deus fabulosa, né, de nós sermos diferentes. Mas é interessante, os filhos, eles crescem. A partir de uma certa idade, é escolha pessoal de cada um deles. Às vezes você ensina a criança no caminho, e eu acredito na palavra de Deus, ele pode até se perder quando chegar a uma certa idade de escolha pessoal, mas ele volta à lembrança do ensinamento da palavra de Deus, porque é palavra de Deus. Mas eu paro para analisar isso, há um tempo de escolha pessoal, não tem jeito. E muitas das vezes, escolhas erradas e preços errados também relacionados às suas escolhas. É isso que eu vejo, eu tenho 3 filhos. Cada um é diferente do outro. Na questão aqui, eu sou pai de gêmeos. Minhas filhas fizeram 19 anos agora, dia 1º de fevereiro. E uma está ficando noiva agora sábado, e a outra não está noiva. As duas estão namorando. Enfim, são... Rapidinho, falou em noiva, eu senti que seu coração bateu mais forte, pastor. Porque é o pai da noiva que banca tudo, hein? Olha Deus falando aí. Tá na benção. Na benção que meu genro um abraço para ele é show de Deus, meu discípulo. Deus tem sido benção. Minhas filhas são totalmente diferentes. Se você botar as duas aqui, são muito parecidas, mas são diferentes no seu temperamento, na sua maneira. Primeiro que uma eu eduquei bem, outra eu eduquei mal, porque uma é flamenguista, outra é tricolor eduquei melhor. Entendeu? Mas tudo bem, isso aqui é só... Começou o debate, mas tudo bem. Isso. Aí, enfim. Mas uma foi obediente. Isso. Para ter uma ideia, uma delas, está até conversando ali com o doutor que é advogado, está fazendo direito, quer ser delegada. A minha outra filha, tive que botar no curso de inglês, porque não tem jeito, quer ser missionária. Aí. Eu vou fazer o curso de inglês, sou totalmente diferente. As duas estão envolvidas no evangelho, as duas pregam, o ensinamento é o mesmo. Todos os dias, elas duas iam dormir, desde pequenininha, e eu dormia, eu tinha que levar as duas na cama, porque se eu não levasse na cama, elas gritavam. Pai, quando eu estou vendo aquele filme que eu queria acabar, pai, eu estou com sono, estou esperando o senhor. Se eu não fosse ali orar com elas, com as duas juntas, elas não dormiam. Eu parava o filme, ia lá, orava com as duas, depois voltava. As duas cresceram e vi as escolhas. A diferença de personalidade, a maneira de... Mas o princípio que nós ensinamos aí... A semente. Acho que isso é um conforto para essa mãe. A semente foi plantada. A semente está plantada, mãe. Você que isso, você está no mundo, está com mas a semente está plantada. Deus vai falar com ele. Agora eu queria dentro, falando para essa mãe que está nos ouvindo, comunicou aqui com a gente, eu queria só lembrar o seguinte, o doutor ali, psicólogo, né? Ele aprendeu lá na faculdade o quê? Que a personalidade humana ela é formada até os primeiros 7 anos de vida. Então, a sua filha que nasceu agora, esse é o momento crucial de você plantar a semente, de você ensinar a palavra. A do Pai porque nela, então. muitas das vezes... hoje que eu vou lá nessa ninguém conhece Pai Sandu. Eu não sei, André, eu não sei essa mãe, eu não sei a situação dela, mas muitas das vezes você cria o seu filho nos primeiros 7 anos, você não é convertido, você não tem ideia, você não tem a palavra de Deus, e você se converte depois de que a formação dele já estava concluída psicologicamente. E aí, lá na frente, você mas como é que pode? Um foi para um caminho, outro foi por outro. Primeiro, por causa da personalidade que é única, Deus não faz seres humanos iguais, eles são exatamente distintos entre si, e aí a gente teria que ver a formação que essas gêmeas tiveram nos primeiros 7 anos de vida. O pastor deu o exemplo da filha dele, das filhas, que ele, desde berço, orou. Não, para orar, papai vai orar lá contigo, com vocês duas. Será que essa mãe teve? A gente não sabe. Mas o que a gente fala para essa mãe, viu? Você que está nos ouvindo agora, eu queria que você lembrasse sempre o seguinte, você é serva de Deus? Você tem a vida no altar? Você
ensinou as crianças no caminho, as meninas no caminho que elas deviam andar, então fique tranquila, a semente está lá no coraçãozinho delas. Essa aqui. E no momento certo, Deus vai prosperar Deixa essa eu obra em só nome de falar Jesus. uma coisa. Só um minutinho. Vai. Tem um livrozinho, um livro da Bíblia que a gente está pulando ele, já atendendo a pergunta. Deus fala no deserto? A Bíblia chamou Jó de um homem íntegro e justo, Hoje a que gente passou não falou 7 anos Jó, de né? deserto, Interessante. e ele fala assim, agora eu vejo Deus. Verdade. verdade. Antes eu me ouvia, agora eu isso, vejo. isso, E foi o deserto, os problemas que da fez vida com que dele. ele Mas aí enxergasse. volta aquela história. Verdade. A progressividade levou ele à maturidade, uma Isso, mudança isso. de receber em dobro. Porque ele aprendeu Verdade. com, Pelo deserto. as suas dificuldades. Então, a gente precisa entender. Deus fala, Jó tá aí. Eu acho, André, que a frase dessa mãe é uma frase que eu já ouvi muitas vezes em consultório, quando a gente atende a criança, primeiro a gente tem que atender os pais, e a frase é sempre o seguinte: onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Você não está errando. Não errou, Se você está ensinando no caminho que é Jesus, vai ter um dia lá que ele vai lembrar, minha mãe era da CIB, da reunião de oração e tal, e ela me levava, vai voltar. O Deus que é fiel, ele não tarda. A semente vai germinar em nome de Jesus. Assim como Deus, eu acho, ensina muitas pessoas até hoje dentro da igreja, que estão na igreja orando por familiares, está passando tempo, parece que não vai melhorar, mas Deus está trabalhando, Deus vai ensinar cada um. Às vezes deserto, às vezes na bonança, a gente falou aqui, varia, e Deus trabalha do jeito que Ele quer, essa que é a grande dificuldade nossa, e o pastor falou isso no início, a gente só vê até a própria curva, Deus vê o final, o caminho, vê de cima, vê de baixo, vê de lado, então Ele trabalha toda a situação, e a gente tem que confiar nele e andar, seja no deserto, seja na bonança, não podemos nos afastar dele, o problema é se afastar, aí se afastar por qualquer situação que o negócio fica um pouco complicado. Pastores, eu acho que dá tempo só da gente, eu não sei, abordar a última situação aqui, uma pessoa, claro que isso aqui é uma questão muito pontual, talvez não seja a regra de todo mundo, mas achei interessante, que às vezes a gente entende doenças, às vezes até terminais como pragas, como Satanás se levantando, e daí daquilo que a gente falou, na dificuldade você crescer e progredir. Aqui diz o irmão que falou o seguinte: André, às vezes entendemos tragédias, como tragédias pode ser a melhor coisa que nos acontece em toda a vida. Meu casamento estava acabado, destruído, infidelidade das duas partes, e haviam acontecido, até descobri que eu tinha uma doença terminal incurável. Minha mulher e nós nos unimos de tal modo que ficamos mais firmes do que quando namorávamos até. Deus me curou e hoje tenho uma união mais forte do que nunca. Posso dizer que, no meu caso, o câncer que fui diagnosticado, para mim foi uma benção, porque foi o ponto inicial de uma revolução na minha vida. Então, ele passou por um deserto que criou maturidade nele e na esposa dele, e situações foram aflorando. Então, por isso que às vezes é muito difícil da gente ficar julgando. Está no deserto é pecado, está no deserto foi Satanás, ou está no deserto porque Deus quer. A gente tem que entender e deixar que a pessoa aprenda no modo dela. Não ficar julgando, porque aqui está no deserto. Vai morrer, mão de Deus pesando. Que foi os amigos de Jó, que o tempo todo acusaram o Jó que tudo que ele passava era fruto do pecado, do erro que estava. Coisa que não era. Nada disso. Não era verdade. Nós que lemos a Bíblia é fácil, mas para eles que estão no contexto do dia a dia, ninguém sabia. E é o que nós fazemos toda hora. Eita, com quem Deus, está no perdoa a deserto, gente. com quem está no A problema. gente julga mesmo. A gente começa a julgar, tá por causa disso, por causa daquilo. A gente começa a criar meios para dizer que a pessoa está... E às vezes é só essa o que ela está vivendo. Agora, eu louvo esse irmão aí, porque quando Deus deu a doença a ele, sabia quem ele era e sabia que aquela enfermidade ele ia entender. Pode ser que para mim, eu possa ser o contrário. Eu possa eu mudar. E daí vai que eu falei. Conhece o Trabalha seu filho. como quer, quando ele quer, do jeito que Ele ele que quiser. tinha maturidade Quem pra somos entender nós isso. para As julgar? letrinhas estão subindo já. Está subindo porque Que sempre pena. sobe, nunca acaba tempo aqui. Mas, professores, obrigado. Aprendemos muito com Deus e com a vida hoje, com o que vocês falaram conosco. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral.